E ele é líder dos jovens, junto com a sua esposa, com a Rafaela, e também é o seminarista da nossa igreja. Lembram, irmãos, que a igreja aprovou? E ele tem o desafio hoje para trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Então, que o Senhor te use, Wesley. Deus te abençoe. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Com muita responsabilidade, com muito temor também, que eu venho falar com vocês essa noite. O Ney me deu uma dica para ganhar o público desde o início. Ele disse: faz igual a Vitória, vem, chega com humildade, já pede desculpa se caso você errar. É a primeira vez, Ney, é a primeira vez que eu prego no culto de domingo, então realmente se eu disser alguma palavra errada, ao prender em alguma coisa, que os irmãos já me desculpem. Tamo junto, Vitória. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Hoje nós falaremos sobre sobriedade e lucidez espiritual. O texto diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre sobriedade, mas não no sentido da embriaguez em si, do vinho em si, mas no sentido espiritual da coisa. Hoje, e por que eu trouxe esse assunto? Por que esse assunto é tão relevante? Bom, primeiro ponto, porque nós vivemos em tempos de distrações. Redes sociais, informação demais, entretenimento demais, eles sempre competem com a nossa atenção. E muitas pessoas acabam perdendo a capacidade de discernir o que é bom para si. Acabam perdendo a capacidade de discernir o que realmente importa. Afinal das contas, pelo que nós estamos vivendo aqui neste mundo. Então esse é um ponto interessante que a gente vai ver. Também o segundo ponto é por conta da confusão de valores. Hoje a sociedade, infelizmente, inverte muitos valores e nós estamos perdendo essa noção do que é certo, do que é errado. Distorcem também, tentam distorcer a Bíblia, a palavra de Deus, que nós conhecemos, nós sabemos que é a única verdade confiável, e por isso nós precisamos falar sobre sobriedade espiritual. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante. Ele diz que: eu acredito no cristianismo como eu acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. E o terceiro ponto é o perigo da superficialidade na fé, que a embriaguez espiritual pode trazer. O Espírito Santo nos dá clareza para perceber a voz de Deus em meio a tantas vozes, inclusive, infelizmente, a vozes estranhas de algumas igrejas, de alguns pastores ou falsos mestres por aí. O propósito da lucidez espiritual é também para que nós não sejamos carregados para lá e para cá por qualquer vento de doutrina. Tá? A igreja de Jesus precisa estar atenta a todos os perigos. Jesus, nós precisamos nos lembrar que ele vem buscar as virgens que estão acordadas, que estão sóbrias e que têm azeite na lanterna. Não as que estão dormindo, não as que estão embriagadas com o sistema do mundo, que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, o significado da palavra sobriedade vem do latim sobrietas, está ligado a equilíbrio, moderação e domínio próprio. No dicionário ela pode significar temperança, ausência de exageros e prudência. Ter sobriedade é viver com discernimento. Ter sobriedade é não ser levado por seus impulsos carnais, é não você ser levado por suas emoções descontroladas, mas é viver no centro, é viver dentro da vontade de Deus, tendo Cristo como guia, tendo a palavra de Deus como guia da sua vida e não qualquer outra coisa. Amém? E para começar a falar disso, eu gostaria de citar 2 exemplos que são a estratégia de Satanás contra a igreja, tanto desde o início do cristianismo como até os dias de hoje. Eu gostaria que os irmãos fossem abrindo já em Atos capítulo 8.
Eu gostaria também que os irmãos permanecessem com a Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns livros e alguns versículos. Atos capítulo 8, versículo 1. Bom, no início do cristianismo, a estratégia de Satanás, a primeira foi a de aniquilar os cristãos, literalmente falando, de matar, perseguir, acabar com os cristãos, acabar com o cristianismo pela raiz. Atos capítulo 8, eu pedi para os irmãos abrirem e eu não abri. Atos capítulo 8, versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Então, aqui, o tiro do inimigo, na verdade, saiu pela culatra, porque esses cristãos que iam sendo perseguidos, eles foram espalhados, fugindo da perseguição, e iam pregando o evangelho por onde quer que eles fossem. Alguns teólogos brincam e dizem que o Satanás, inimigo, foi o primeiro agente missionário, porque através da perseguição, ele fez com que o evangelho fosse espalhado ainda mais rápido pela Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os discípulos também foram perseguidos e morreram, e aqui eu encontrei alguns exemplos de como os discípulos morreram. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, André foi morto numa cruz em formato de X, Mateus morreu ferido por alabarda, que é uma espécie de lança, Tomé também foi perfurado várias vezes por lança, e Tiago foi morto por Herodes, à espada. Esse de Tiago a gente encontra em Atos 12, não precisa abrir, eu vou ler. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E outro exemplo de perseguição, ainda no início do cristianismo, é o do Coliseu, que todos os irmãos conhecem, na história do mundo, na história da igreja, que os cristãos que confessavam Jesus como seu único Senhor eram mortos, eram jogados nas arenas para serem mortos por leões. Então, Satanás queria acabar com a igreja de uma vez por todas, pela raiz, mas, na verdade, isso só impulsionou para que o evangelho fosse proclamado ainda mais rápido. O fato é que Satanás nunca irá vencer, não importa o que aconteça. Nós temos a profecia na Bíblia, nós cremos que Jesus já o venceu na cruz, nós cremos que Jesus voltará e vencerá de uma vez por todas. A segunda estratégia de Satanás que eu trouxe é a que ele usa mais comumente nos dias de hoje, principalmente aqui no Brasil. Eu sei que existem ainda até hoje, muito na verdade, perseguições em vários países, perseguições literais, de morte mesmo, mas hoje em dia o diabo usa muito uma perseguição intelectual, por assim dizer. Ele tenta distorcer a verdade, ele tenta distorcer a palavra de Deus de alguma forma. Então, hoje em dia, a batalha ela se deslocou do Coliseu e foi para a cultura. O inimigo atua mais pela distorção da verdade do que pela perseguição física. Ele introduz pequenas heresias para conseguir distorcer o evangelho que realmente transforma vidas. E algumas distorções dessas nós conhecemos muito bem. O relativismo moral, como a gente falou no início. O relativismo, moral, como a gente falou no início, que nega verdades concretas, inclusive as verdades da Bíblia. Nós conhecemos muito bem também a ideologia de gênero, que tenta redefinir a identidade fora da criação divina. Também temos progressismo teológico, que tenta adaptar a Bíblia pela cultura, em vez de melhorar a cultura pela Bíblia. Gostaria que os irmãos abrissem 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém,
sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o teu ministério. Então, nos últimos dias, nós percebemos aqui que muitas pessoas, infelizmente, ajuntarão para si mestres que falem o que ela gosta. Essas pessoas trocarão a verdade, que muitas vezes é dura, pela mentira, que é suave. O problema é que a mentira apenas emociona e ilude, e a verdade é que realmente liberta e transforma e salva vidas. No versículo 5, Paulo exige a sobriedade para Timóteo, justamente sobre o que nós estamos falando hoje, para que ele não caia nessas armadilhas desses falsos mestres que viriam nos últimos dias. Então, quantos de nós já não vimos na internet, já não vimos em vários lugares muitos mestres ou pastores que adulteram a palavra de Deus para não perder a fama, para não perder membros, para não perder com isso também dinheiro, porque eles preferem colocar uma palavra mais light, uma palavra que se associa um pouco mais com a cultura, uma palavra que é um pouco mais doce aos ouvidos de quem está perecendo, do que a verdade da Bíblia, que muitas vezes é confrontante, muitas vezes dói, em troca realmente para não perder fama, para não perder o dinheiro. Esses líderes, a Bíblia diz sobre eles também, lá em 2 Pedro, eles caíram no pecado de Balaão. Eu gostaria novamente que vocês abrissem lá, em 2 Pedro, capítulo 2. Amém? Está claro até aqui? Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vamos lá para o versículo 15, desse mesmo capítulo. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refriou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, vocês se lembram do episódio do Gadareno? Vocês se lembram de quem que era o Gadareno? O Gadareno era um rapaz que vivia endemoniado por muitos e muitos demônios. E Jesus foi até a terra dele e ele veio e se dobrou aos pés de Jesus. Jesus expulsou todos os seus demônios. Eu queria que os irmãos pensassem quem é que teve mais influência, quem é que deu mais trabalho para Jesus, quem é que teve mais influência realmente pelo inimigo, por assim dizer. O Gadareno, que ele vivia endemoniado, vivia preso por correntes, vivia no cemitério, mas que ao encontrar-se com Jesus, ele foi salvo completamente, foi libertado completamente. Ou Judas, que quando o inimigo entrou nele, ele não derrubou as mesas, ele não tentou bater nos discípulos, ele não tentou ir para cima de Jesus, mas ele saiu dali e foi possesso
vender Jesus por dinheiro. Judas realmente foi muito pior. As pessoas que ficam endemoniadas, nós expulsamos o nome de Jesus e o demônio as liberta. O problema são as pessoas que não caem, que não fazem problema e continuam ali pela influência do inimigo, muitas vezes até dentro da igreja, e influenciando a igreja por maus caminhos. Quem ofereceu todos os reinos do mundo em troca de adoração para Jesus foi Satanás, foi o inimigo. Por isso, justamente por isso, nós precisamos de sobriedade espiritual. Nós precisamos conhecer de fato as Escrituras para a gente não ser enganado por falsos mestres, para a gente realmente ter um relacionamento íntimo de comunhão com Deus. Eu digo por mim que estou na igreja há muito tempo, já não é mais para a gente ser neófito, não é mais para a gente ser novo na fé, não é para a gente ser mais bebê espiritual, mas Deus espera de nós maturidade espiritual, de uma vez por todas. E sobriedade e lucidez espiritual também tem a ver com discernimento espiritual, discernimento de espíritos. Vamos ler de novo, vamos lá para Mateus, capítulo 16. E aqui um homem que tinha muito discernimento espiritual, Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aqui nesse episódio, Jesus está perguntando para os discípulos. Jesus tinha perguntado antes, quem eles estão dizendo que eu sou? Não os discípulos de Jesus, a multidão. Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta. E aí Jesus está perguntando aqui para os discípulos. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aqui Jesus teve um discernimento de espírito muito grande por entender que não era Pedro falando ali, mas ele percebeu o Espírito que estava falando através da boca de Pedro, e era o Espírito de Deus. E a gente vê 3 versículos para frente, vamos lá para o versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro novamente, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. E aqui novamente Jesus teve discernimento de espírito e percebeu que quem estava falando através da boca de Pedro, ali no caso era o inimigo e não Deus, ou não Pedro também. É interessante a gente perceber que são poucos versículos para frente. Eu sei que na Bíblia existem de versículo para versículo, pode se passar muitos dias, vários dias, mas eu não sei se aconteceu isso exatamente aqui, se foi no mesmo dia, se foi logo em sequência, mas vocês percebem como o inimigo é astuto, porque Deus o Espírito Santo usou a boca de Pedro pouco tempo antes para falar com Jesus, e ele aproveitou aquele momento, o Espírito de Deus falou através de Pedro ali, eu encontro uma brecha na vida de Pedro ali, eu consigo entrar nele e falar com Jesus através dele, falar uma coisa boa. Imagina se Jesus não tivesse discernimento de espírito, isso seria impossível, é claro, mas se fosse qualquer um de nós, algum profeta que vem falar com a gente, e algo realmente de Deus que acontece, e depois ele vem falar outra coisa que aparentemente é boa, mas na verdade foi o inimigo que encontrou ali uma oportunidade para falar contigo, e você acredita, e aquilo muda totalmente os planos de Deus para a sua vida. Vocês entendem a importância de nós termos discernimento espiritual? E eu falo também como uma pessoa que precisa muito, e eu tenho orado para realmente ter discernimento sobre qual o propósito de Deus para a minha vida, sobre o que as pessoas que vêm falar para mim, o que está por trás daquilo. Discernimento espiritual não se baseia apenas em aparência ou intenção, mas na origem espiritual daquilo que foi dito, mesmo que a fala seja bem intencionada. Assim como a fala de Pedro foi bem intencionada. Não, Jesus, você vai sofrer para quê? Você vai morrer porque poupa-se a si mesmo. Era o inimigo falando através da boca de
Pedro. Então nós entendemos o quão importante é ter sobriedade espiritual e por isso precisamos vigiar, porque o pecado é justamente aquilo que rouba essa sobriedade. O pecado, ele funciona para o nosso corpo, ele funciona para o nosso espírito, assim como a bebida, a embriaguez funciona para o nosso corpo. Quanto mais bêbado nós estamos, aqui fisicamente falando, menos noção, menos sensibilidade nós temos da realidade. Não sei se alguém já ouviu aquela expressão, alguém falando de algum bêbado. Não liga para ele não, quem está falando ali é a bebida, não é ele que está falando. Esquece isso, deixa ele ficar sóbrio de novo que ele vai começar a falar. Coisas certas. E o pecado é a bebida para a gente, espiritualmente falando. O pecado nos torna insensíveis à palavra de Deus, ele nos torna insensíveis à realidade. Eu não sei aqui quem teve já a experiência de ficar cheio do Espírito Santo, não por um momento, mas por um dia inteiro que seja, e você começa a pensar de verdade, parece que você começa a enxergar as coisas como elas realmente são, você começa a ter lucidez. Isso é muito interessante, é justamente o texto de Efésios que nós lemos. Embriaguez, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, é totalmente contrário à embriaguez. Enquanto o inimigo toma a nossa mente, alguém que fica endemoniado, ela fica sem entender. Às vezes eu já ouvi relato de pessoa que ficou endemoniada, ela fala que não se lembra do que aconteceu, o inimigo toma a mente dela. O Espírito Santo, na verdade, nos traz a nossa mente, nos traz a nossa verdadeira identidade. Nós entendemos o porquê nós estamos aqui, nós vivemos com alegria, com vontade, com fervor. Essa é a diferença do Espírito Santo. Quanto mais pecamos, menos sensíveis ao Espírito Santo ficamos. E um exemplo claro disso é o de Sansão. Vamos abrir lá em Juízes, capítulo 16. Enquanto os irmãos abrem, eu vou falando aqui que nós sabemos a história de Sansão. Sansão era nazireu, e um nazireu era alguém que é separado por Deus, vem da palavra nazir, né, que significa separado. E Sansão ele foi escolhido para liderar o povo de Israel. E como nazireu, tinham algumas coisas que Sansão não podia fazer. Uma delas era beber vinho, a outra delas era tocar em cadáver, a outra era cortar o cabelo. E as 3 coisas ele fez. Em Juízes 14:10, não precisa abrir, pode continuar em 16. Diz assim: desceu, pois, seu pai à casa daquela mulher, e fez Sansão ali um banquete, porque assim usavam fazer os jovens. E a palavra banquete ali se refere a uma festa regada a muita bebida, muita comilança e muita bebida, o que realmente, justamente aquilo que Sansão deveria evitar. Tocar em cadáver também, vocês lembram do episódio do leão? Sansão estava indo para um lugar, ele matou um leão que veio atacar ele. Quando ele estava voltando, ele viu que tinha um favo de mel no cadáver do leão. Ele foi, pegou o favo, mexeu no cadáver do leão, e aquilo ele não poderia fazer por ser nazireu. Mas conforme Sansão ia pecando, ia quebrando o compromisso dele com Deus, o Espírito Santo continuava vindo sobre ele, e ele continuava forte, e ele não achava que aquilo iria terminar nunca, porque ele pecava, e o Espírito Santo continuava sobre ele. Um erro muito grande. E ele também não poderia cortar o cabelo. Vamos abrir lá, Juízes 16, capítulo 16, versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E talvez o versículo 20 seja um dos versículos mais tristes da Bíblia, porque a pessoa não perceber a diferença de quando ela tem o Espírito Santo e quando o Espírito Santo se retira dela é algo muito triste. E nós precisamos tomar cuidado. A Rafa até me disse, eu anotei aqui, que o pecado é como um véu.
posto em nosso coração. Quanto mais pecamos, mais véus são colocados e cada vez menos conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Então, no coração de Sansão tinha tanto véu, por assim dizer, que ele já não sabia mais a diferença do que era viver através do Espírito Santo e viver quando o Espírito Santo já o tinha deixado. Isso é um perigo muito grande. Isso, infelizmente, acontece também com muitas igrejas que vão pecando e vão adulterando a palavra de Deus justamente para não perder membros, justamente para não perder status. E o Espírito Santo, ele não compactua com sujeira, ele não compactua com pecado, e chega um momento que ele sai daquele lugar. E se a igreja ela é regada por emocionalismo, por uma falsa espiritualidade, ela não percebe que o Espírito Santo se retirou dali. E isso é pior ainda, porque ela não consegue se arrepender. Ela continua somente com emocionalismo. Isso é muito complicado. Isso é muito difícil. Acabam trocando o Espírito Santo por performance e emocionalismo. E quando vão ver, não percebem que o Espírito já os abandonou há tempos. Bom, terceiro e último ponto, eu queria que os irmãos abrissem em Apocalipse, capítulo 17. E aqui nós vamos ler alguns versículos. O vinho na Bíblia, a gente sabe que ele representa alegria, representa fartura, mas nós também vimos que ele representa a embriaguez, ele representa a perca do controle, e não somente isso, mas ele representa também um sistema pecaminoso que governa o mundo, e nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o julgamento da grande meretriz, o julgamento da grande prostituta. 17, versículo 1. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas. Aqui muitas águas, ele representa muitos povos, aqui em Apocalipse, e ela estar assentada sobre essas muitas águas significa o poder que ela tem sobre essas pessoas, que essa grande prostituta tem sobre essas pessoas. Versículo 2, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Vamos lá para o versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Vamos lá para o versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Aqui ele está explicando o versículo 2. Vamos lá para o versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, ou seja, a grande cidade no sentido, a grande Babilônia no sentido espiritual, que é o sistema pecaminoso que governa todo mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e é tudo isso que ele quer dizer aqui. Capítulo 18, vamos lá, continuando, versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, o sistema pecaminoso do mundo, o inimigo, o diabo, continua embriagando as pessoas com o seu vinho, com o vinho da grande prostituta. E esses mercadores, eu estava pensando muito nos dias atuais, o que podem ser, com certeza são os reis da terra, os que comandam a terra, os influencers, na linguagem de hoje, que ganham dinheiro a custas de luxúria, a custas de moralidade sexual, a custas de
de todo tipo de pecado que a Bíblia condena. E aqui em Apocalipse, infelizmente ou felizmente, porque a justiça virá, né, de Deus, e eles receberão o castigo reservado para eles. Isso é muito sério, por isso que nós precisamos cada vez mais pregar o Evangelho, por isso que nós precisamos cada vez mais nos afastarmos dessas coisas e nos santificarmos. A mensagem de hoje é um alerta de Deus para a igreja dele, para que a gente se separe, se santifique cada vez mais. Vamos só terminando aqui no versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então saiam dela, povo meu. Deus espera a santidade de seu povo, separação total de sua igreja para não compactuar com o que Deus abomina. E como é que nós nos manteremos sóbrios? Como é que nós nos manteremos livres e separados desse vinho que embriaga toda a humanidade que não foi salva por Jesus ainda? É o primeiro versículo que nós lemos no início. Não vos embriagueis com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. É através da busca pelo Espírito Santo, através da leitura da palavra de Deus, através do jejum, através da oração, que nós somos cheios do Espírito Santo, e aí nós conseguimos nos manter sóbrios e distantes, separados por Deus, através da obediência à sua palavra. Para encerrar, vamos lá para Gálatas 5,16. Então, o segredo para nos livrarmos dessas coisas está em nós, está em quem foi salvo, está em quem foi selado por Deus, é o Espírito Santo da promessa. Capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito, ela sabe por onde anda, ela consegue enxergar o que está por trás daquela situação, qual Espírito está por trás daquela situação. A pessoa que é cheia do Espírito, ela anda na luz, ela anda durante o dia, ela não anda debaixo das trevas. Que sejamos cristãos sóbrios, lúcidos, cheios da palavra e do Espírito, e que não sejamos enganados, mas firmes e vigilantes até o fim. Amém, pastor?